vocês, sejam bem-vindos ao canal. Hoje teremos o passo a passo desse lindo tapete Carla. Já gravei vlog de produção contando da onde que surgiu esse modelo, quais pessoas eu me inspirei, tá bom? E hoje vamos iniciar o passo a passo. Antes de tudo, vou passar para vocês a medida e o peso. Esse modelo aqui ficou com 350 gramas, medindo 70 por 50 centímetros, tá? Eu ensinei para vocês a base aqui em cor única, mas temos a sugestão também, se você quiser tá fazendo com multicolor, tá? Você pode fazer a base inicial, que é a base de florzinha, com o multicolor, tá? Que ele vai dar um resultado impecável também, tá bom? Então, desde já, eu desejo uma ótima videoaula a todos. Deixe o seu like, comenta e compartilha. Então, para iniciarmos a nossa peça, tá? Eu vou iniciar com o barbante na cor cru, fio 6 e agulha 3,75. Mas vocês podem utilizar o fio e a agulha da preferência de vocês, tá bom? Então, para iniciarmos, eu vou fazer uma laçadinha inicial aqui. Vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou contar de baixo para cima. 1, 2, na terceira correntinha eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Vou repetir 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou laçar o meu fio e novamente vou contar de baixo para cima. 1, 2, na terceira eu vou entrar e fazer um ponto alto. Então, eu já fiquei aqui com 2 argolinhas. Vou repetir 7 correntinhas novamente. Ó, 7 correntinhas, laçar o meu fio e na terceira, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, eu entro e faço um ponto alto. Já tenho aqui 3 argolinhas, então. Para nossa peça, para o nosso tapete, vamos precisar de 7 argolinhas dessa, tá? Então, eu já fiz 3 aqui com vocês. Vou explicar mais uma vez, tá? Vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laçar o fio. Na terceira, contando de baixo para cima, 1, 2. Na terceira, eu entro e faço um ponto alto. Então, vocês vão repetir esse mesmo processo, tá? Por 7 argolinhas. Eu já tenho 4 aqui, vou completar mais 3 argolinhas dessa e eu volto para iniciarmos a carreira. Completei aqui as minhas 7 argolinhas e agora vamos dar início à base de florzinha, tá? Se vocês quiserem utilizar multicolor, podem ficar à vontade, tá? Se vocês utilizarem multicolor, vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Eu vou utilizar o barbante normal para facilitar aqui para mim, tá bom? Mas se vocês quiserem, ó, pode fazer utilizando o multicolor, que vai ficar muito bonito também, tá? Então, vamos dar sequência. Agora, eu vou subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar o meu fio e agora eu vou trabalhar dentro dessas argolas aqui, tá? Então, eu lacei o meu fio, eu vou entrar e eu vou trabalhar pontos altos, porém, eu vou finalizar eles todos de uma vez. Então, ó, lacei o meu fio, entro aqui nesse espaço, eu vou fazer meio ponto alto, né? Eu não vou finalizar o ponto alto completo. Então, eu faço meio ponto alto e seguro. Laço novamente, entro no mesmo espaço, tiro apenas 2 argolinhas e seguro, tá? Laço mais uma vez, no mesmo espaço, eu entro e tiro apenas 2 argolinhas. Fiquei, então, com 3 pontos aqui, segurado na minha agulha, e mais uma correntinha aqui, que já estava na agulha, certo? Agora, eu laço e vou tirar todos de uma vez, dessa forma. Faço 3 correntinhas de separação.
Ó, 3 correntinhas de separação. Agora eu vou laçar e no mesmo intervalo, tá? Eu vou repetir a mesma coisa. Então, eu entro, tiro 2 argolinhas e seguro na minha agulha. Se vocês precisarem, pode dar uma ajustada para que libere espaço, tá? Laço meu fio, no mesmo espaço, eu entro, tiro 2 argolinhas e seguro. Laço, entro no mesmo espaço, tiro 2 argolinhas e seguro. Percebam que eu tenho 3 pontos aqui que eu não finalizei, certo? Então, agora a gente vem e finaliza todos de uma vez. E já ficamos, então, com a nossa primeira florzinha, tá? Agora, sem nenhuma correntinha de espaço, vamos dar início à próxima argolinha. Então, eu laço meu fio, tá? Eu não preciso fazer correntinhas de espaço. Eu laço meu fio e já venho direto aqui para esse intervalo. Então, eu entro e vou repetir a mesma coisa, ó. Escapou o meu fio aqui. Ó, eu laço, entro aqui nesse espaço, tiro 2 argolinhas e seguro. Laço, entro no espaço, tiro 2 argolinhas e seguro. Mais uma vez. Fiquei, então, com 3 pontos aqui. Agora, eu venho e finalizo todos de uma vez. Faço 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Laço meu fio e no mesmo espaço eu vou repetir novamente os 3 pontos, ó. Lembrando que eu seguro tudo na agulha. Ó, os 3 pontos e agora eu finalizo tudo de uma vez. Então, já ficamos aqui com 2 florzinhas, tá? Ou como vocês quiserem chamar, tá bom? Laço meu fio e vou vir para a próxima argolinha e vou repetir a mesma coisa, tá? Laço, tiro 2 argolinhas e seguro. Laço, entro, tiro 2 argolinhas e seguro. Laço, entro, tiro 2 argolinhas e seguro. Fiquei com 3 pontos aqui, agora eu vou finalizar todos de uma vez. Dessa forma. 3 correntinhas de separação e vou repetir novamente mais 3 pontos aqui dentro. Seguro. Mais uma vez. E o meu terceiro ponto, ó. Fiquei com os 3 pontos, agora eu venho e finalizo todos de uma vez. Então, a nossa base, ela vai ficando assim, tá? Vocês vão fazer isso até chegar na última argolinha, tá? Só tomem cuidado que ela vai dando uma torcidinha, é só vocês ajeitarem. Então, vocês vão trabalhar dessa mesma forma por todas essas argolinhas até chegar na última. Chegando na última, eu volto com vocês, porque teremos que fazer uma modificação para fazer a curva da nossa peça, tá? Completei aqui todas as minhas argolinhas, ó. Cheguei aqui no final, que eu vou explicar para vocês a curva, tá? Ó, fiz a minha última florzinha aqui da mesma forma como eu expliquei, tá? Caso vocês tenham ficado com dúvida, é só voltar um pouquinho a videoaula ou deixem nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Fiz aqui a minha última florzinha, então, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Percebam que temos 2 correntinhas aqui que deixamos no início. Então, eu vou vir na última correntinha, vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou fazer novamente 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu viro o meu trabalho e já vou começar a trabalhar novamente nas minhas argolinhas, tá? Ó. Então, eu entro aqui nessa primeira argolinha e vou repetir. Ó, um meio ponto alto, seguro na agulha. Laço, dentro aqui, eu faço um meio ponto alto e seguro para finalizar tudo junto. Laço meu fio, entro aqui, tiro apenas 2 argolinhas. Fiquei, então, com 3 pontos aqui sem finalizar. Eu laço e finalizo todos de uma vez. Dou uma puxadinha aqui para liberar espaço. Vou repetir 3 correntinhas de separação.
laçar o meu fio e no mesmo espaço eu vou repetir novamente. Um ponto, seguro na agulha. Novamente, um ponto e seguro. Laço, tiro 2 argolinhas e seguro. Fiquei então com 3 pontos aqui. Agora eu vou tirar todos de uma vez, ficando assim. Então, agora vai ser a mesma repetição da carreira anterior, tá? Do outro lado. Então, ó, sem nenhuma correntinha de espaço, eu vou laçar o fio e já venho direto aqui para a próxima argolinha e vou repetir a mesma coisa, tá? Ó. Opa. Laço, entro aqui, faço o meu ponto e seguro. Faço o meu ponto e seguro. Faço o meu ponto e seguro. Agora eu venho e tiro tudo de uma vez. Faço 3 correntinhas de separação, laço e vou repetir novamente os 3 pontos. Agora eu venho e finalizo todos de uma vez. Então, vocês vão fazer essa mesma repetição por todas essas argolinhas, tá? Até chegar aqui no final. Chegando no final, eu volto para explicar para vocês como que a gente vai dar continuidade. Fiz aqui, então, a minha última florzinha, tá? Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vou prender bem aqui, ó, no comecinho dessas outras correntinhas do outro lado, ó. Eu venho aqui bem no meio, tá? Venho aqui no meio e faço um ponto baixíssimo. Então, percebam que aqui ficamos com essas correntinhas nesse início, as correntinhas aqui do outro início, e aqui temos da mesma forma, ó, 2 correntinhas, 2 argolinhas de cada lado, tá? Se vocês estiverem fazendo com o multicolor, vocês podem, ó, vou entrar com um ponto baixíssimo aqui, tá? Se vocês estiverem fazendo com multicolor, vocês podem cortar o fio e emendar na cor verde, tá? Como eu vou fazer toda a base na cor cru, eu vou continuar com a mesma cor, tá bom? Mas se vocês estiverem fazendo colorido, aí vocês podem trocar de cor, tá? Então, eu fiz o meu ponto baixíssimo aqui, eu vou subir 3 correntinhas. Ó, subi as minhas 3 correntinhas, vou laçar o meu fio. No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma. 2 correntinhas. Laçar o meu fio no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Dessa forma. 2 correntinhas de separação. Eu vou virar a minha peça aqui só para facilitar para mim fazer, tá? Vou laçar o meu fio e no mesmo lugar eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui ficamos com 3 bloquinhos de 2 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3 bloquinhos, tá? Cada bloquinho com 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, certo? Vou fazer aqui agora 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, dentro da minha argolinha, tá? E vou fazer 3 pontos altos. Ficando assim. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Laço o meu fio e já venho direto aqui, ó, para minha próxima argolinha, tá? E vou repetir um bloquinho de 3 pontos altos. Dessa forma. 2 correntinhas de separação, laço o meu fio e já venho para o próximo intervalo. Dois pontos altos. 3 pontos. 2 correntinhas. Laço e já venho para a próxima argolinha. E faço novamente os meus 3 pontos altos, ficando dessa forma, tá?
Agora, vocês vão completar até chegar na última florzinha aqui, ó. Vocês vão trabalhar bloquinhos de 3 pontos, tá? Separados por 2 correntinhas até chegar no final, tá? Então, ó, já tinha feito o meu bloquinho aqui. Eu faço 2 correntinhas de separação, laço e vou trabalhar dentro aqui da florzinha, tá? Até chegar lá na última. Cheguei aqui, então, na minha última florzinha, tá? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, pra essa próxima argolinha, que é da parte oval da nossa peça, né? Ou seja, da nossa curva. Eu vou entrar aqui e vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, laçar o meu fio e novamente eu vou repetir mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo lugar e repito mais 2 pontos altos. Ó, então eu fiquei aqui na minha curva com 3 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Vou repetir 2 correntinhas. Agora, eu vou laçar e vou entrar nessa próxima argolinha e vou repetir a mesma coisa, tá? Vai ficar com a aparência de que vai embabadar, mas podem ficar tranquilos, tá? Que na próxima carreira já fica bem certinho. Então, ó, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, viro o meu trabalho aqui para facilitar, laço, no mesmo lugar, eu vou repetir mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, laço e no mesmo lugar eu vou repetir mais 2 pontos altos. Ó, percebam que aqui eu também fiquei com 3 bloquinhos, tá? Ó, no total vamos ficar com 1, 2, 3 nessa argolinha, 2 correntinhas aqui de separação e na outra argolinha mais 3, tá? 1, 2, 3 bloquinhos. Faço 2 correntinhas de espaço e já venho trabalhando em cima aqui das florzinhas, tá? Então, aqui eu vou repetir 3 pontos altos. Se caso vocês quiserem fazer com apenas uma correntinha de separação, tá? Podem fazer. O meu ponto, ele é médio para largo, então, com uma correntinha fica muito apertado. Mas, se vocês tiverem o ponto apertado, pode fazer com uma correntinha, tá? Faço 2 correntinhas de espaço, laço meu fio e já venho para a próxima florzinha, trabalhando o meu bloquinho de 3 pontos. 2 correntinhas e assim eu vou seguindo, igual fizemos do outro lado, tá? Então, podem fazer aí completando até chegar aqui na última, que eu volto para explicar novamente a curva e darmos início na próxima carreira. Feito aqui, então, o meu último bloquinho, ó, vou virar aqui para trabalharmos na nossa curva, que é essa última correntinha aqui, ó, tá? Essa última argolinha. Então, já fiz 2 correntinhas de separação, eu vou laçar o meu fio, eu entro aqui nessas argolinhas e vou repetir os meus bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Então, já fiz o meu primeiro bloquinho, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço meu fio no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Ó, verifico se tem 3 bloquinhos aqui, tá? Ó, 1, 2, 3 bloquinhos de 2 pontos. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha que subimos aqui no início, tá? Então, eu venho aqui na terceira correntinha e faço um baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimo no próximo.
E aqui no intervalo de 2 correntinhas, eu faço novamente um baixíssimo. E aqui finalizamos mais uma carreira, tá? Como eu falei, se vocês estiverem fazendo com multicolor, agora vocês podem cortar o fio verde, tá? Eu vou continuar trabalhando na cor cru, tá bom? Então, aqui agora, essa carreira é bem simples. É apenas uma carreira de repetição de bloquinhos, tá? Então, eu vou subir 3 correntinhas, vou laçar o meu fio. No mesmo lugar, eu vou repetir mais 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação. E aqui, nesse intervalo de 2 correntes, eu faço mais 3 pontos altos. Dessa forma. 2 correntinhas, laço. Aqui nesse próximo intervalo, eu vou repetir 3 pontos altos. Dois, mais um, 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço. No próximo intervalo, aqui eu já começo a parte reta do meu tapete, né? Então, aqui no intervalo, eu vou apenas repetir 3 pontos altos. 2 correntinhas, e assim eu vou trabalhar por toda a minha volta, por toda a minha carreira, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Sempre separados por 2 correntinhas. Então, tanto aqui na parte reta da nossa peça, quanto aqui na parte oval, vai ser da mesma forma, tá? Eu vou completar esses bloquinhos aqui. Chegando na curva, eu volto para explicar para vocês, para que não fique nenhuma dúvida com relação a essa carreira. Voltei aqui com vocês, ó, e eu vou iniciar a minha parte oval aqui, tá? Como eu falei, essa carreira é uma carreira de repetição de bloquinhos. Então, ó, fiz o meu último bloquinho aqui de 3 pontos, faço 2 correntinhas e aqui eu já venho trabalhando na minha curva. Então, ó, não esqueçam que aqui temos 2 correntinhas de separação entre os bloquinhos, tá? Vou repetir 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, novamente, ó, tenho mais um intervalo aqui. Então, eu faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas. Ó, novamente, aqui eu tenho mais 2 correntinhas de espaço, tá? Eu só peço para que vocês se atentem nesse comecinho, porque às vezes pode deixar batido, ó. Como fica bem juntinho, às vezes, vocês podem esquecer que aqui tem um intervalo e já vir direto pro próximo, tá? Então, sempre deem uma olhadinha. Então, ó, que eu venho e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas. Já vou virando aqui o meu trabalho. Laço meu fio e vou trabalhar aqui nesse intervalo com 3 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui tenho mais um intervalo, então vou fazer novamente o meu bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço, e aqui novamente eu já entro na lateral do meu tapete. Então, aqui eu já começo a trabalhar os meus bloquinhos normalmente, ó. 2 correntinhas, e aqui eu só vou trabalhando em cada intervalinho desse, tá? Então, vai ser dessa mesma forma. Aqui na nossa curva, ficamos então com... Esse daqui faz parte da lateral ainda, tá? Ó, mas vamos contar ele também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... bloquinhos, tá? Completem aí a lateral de vocês e a parte oval aqui,
que daí eu volto para contar certinho com vocês quantos bloquinhos de 3 pontos ficou na carreira total. Fiquei, então, nessa volta com 26 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Desde aqui do começo até esse último, totalizou aqui para mim 26 bloquinhos, tá? Caso vocês estejam fazendo de cor única também, tá? Deem uma conferida, ver se tem certinho 26 bloquinhos, tá? Eu vou usar marcadores agora, porque como eu estou trabalhando apenas com uma cor, para facilitar para vocês. Se vocês estiverem trabalhando com os multicolores aqui, pode ser que não precise dos marcadores, tá? Então, agora, nessa próxima carreira que vamos iniciar, já vamos dar início à parte espiral do nosso tapete. Então, coloquei marcadores nos seguintes bloquinhos, tá? Percebam que aqui, ó, na carreira anterior, temos esses 3 bloquinhos, certo? Então, no primeiro bloquinho, ó, dentro aqui desses 2 pontos, eu coloquei um marcador, tá? Para sinalizar que aqui começa a minha carreira espiral. E daí, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu coloquei mais um marcador, que ele também aqui, ó, fica no último intervalo daqueles 3 pontos da carreira anterior, tá? Então, esses 5 pontinhos aqui vão ser aonde vamos fazer o espiral, tá? Só tomem cuidado para não se confundirem. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Eu tenho os 3 pontos aqui. No primeiro bloquinho, eu coloquei um marcador. Eu conto, então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também temos aqueles 3 pontinhos, né? Aqueles 3 bloquinhos. E coloquei um marcador aqui também. Então, vão ser 5 hélices desse lado e 5 hélices desse lado aqui, tá bom? Agora, ó, eu vou continuar com a cor cru, tá? Eu ainda não vou trocar, mas se vocês trocarem o fio, só tomem cuidado aonde vocês vão iniciar, tá ok? Então, aqui, ó, eu já fiz o meu último bloquinho, vou fazer 2 correntinhas e vou prender com um baixíssimo na terceira correntinha, ó. 1, 2, na terceira correntinha eu entro e faço um ponto baixíssimo. Aqui, se vocês observarem, a gente vai começar com 2 hélices e depois já vamos seguir para a carreira lateral. Se isso for um problema para vocês, eu aconselho a cortar o fio e iniciar a hélice a partir do primeiro marcador, tá? Porque aqui no caso, vamos iniciar pela metade da hélice, trabalhar a lateral, para depois finalizar o restante das hélices, tá? Como eu não quero cortar o fio, eu vou dar continuidade a partir daqui mesmo, que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Ó, então, fechei aqui o meu ponto na terceira correntinha, eu vou entrar no próximo ponto alto e vou repetir um ponto baixíssimo. Então, eu caminhei com um ponto baixíssimo no segundo ponto alto aqui, certo? Vou subir 3 correntinhas. Dessa forma. Laço meu fio, em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço. E agora, nesse intervalo aqui das correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Ó, dessa forma. Vou virar o meu trabalho aqui para ficar melhor a visualização. Vou fazer 2 correntinhas, laço meu fio. Eu vou pular o primeiro ponto alto, venho no segundo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, laço. E nesse intervalo aqui das correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, percebam aqui que já ficamos com 2 hélices, certo? Como eu falei, depois a gente vai fazer as hélices restantes. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou trabalhar em cada intervalo desse bloquinhos de 3 pontos altos.
2 correntinhas. No próximo, eu faço novamente o bloquinho com 3 pontos. 2 correntinhas. E assim eu vou seguir trabalhando em cada intervalinho desse até chegar aonde está o meu marcador, tá? Quando chegar próximo aqui do marcador, eu volto para explicar para vocês a parte oval, que serão as hélices. Ó, fiz aqui o meu bloquinho e percebam que a minha hélice vai começar a partir daqui, a partir desse bloquinho. Então, aqui ainda temos um intervalinho. Aqui a gente vai trabalhar o bloquinho de 3 pontos normalmente, tá? Então, eu faço 2 correntinhas. Aqui eu vou trabalhar o meu bloquinho normalmente. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E percebam que o meu marcador está aqui. Então, aqui eu já começo a minha hélice. Então, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no intervalo, eu faço 2 pontos altos. Dessa forma. 2 correntinhas, laço, vou pular o primeiro ponto alto, no próximo ponto, eu faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no intervalo, 2 pontos altos. Ó, e percebam que aqui já começamos a ficar com as nossas hélices, tá? 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo e faço ponto sobre ponto. Laço, no intervalo aqui das correntinhas, faço 2 pontos altos. Mais uma vez, 2 correntinhas de espaço, vou virar aqui, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, eu faço ponto sobre ponto, e no intervalo das correntinhas eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. Percebam que aqui ficamos então com 1, 2, 3, 4 hélices. A nossa peça precisa ter 5. Então, aqui, na onde está o meu marcador, eu preciso fazer mais uma hélice, tá? Então, ó, eu laço meu fio, eu vou pular o primeiro ponto, eu venho no segundo e faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Dentro aqui do intervalo das correntinhas, eu vou repetir mais 2 pontos altos. Então, finalizamos a parte oval das hélices, tá? Totalizando, então, 1, 2, 3, 4, 5 hélices, ok? Parem um pouquinho aí e contam, ver se o trabalho de vocês está bem certinho, tá? Faço 2 correntinhas de separação e agora eu já venho trabalhando em cada intervalinho aqui da lateral do meu tapete. 2 correntinhas. E assim eu vou fazendo em cada intervalinho bloquinhos de 3 pontos, tá? Chegando próximo aqui do final, eu venho para explicar para vocês novamente a curva, tá? A finalização e o início da próxima carreira. Fiz aqui os meus bloquinhos e agora eu cheguei próximo aqui da curva novamente, tá? Ó, percebam que o meu marcador está aqui, ou seja, a minha hélice começa a partir desse bloquinho. Então, como temos 2 correntinhas aqui, vamos colocar mais um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Eu vou contar para vocês verem quantos que ficou. Ó, aqui eu tenho a minha hélice de um lado, tá? Eu fiquei, então, aqui na parte lateral do meu tapete, com 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, tá? Agora aqui, eu já começo as minhas hélices novamente, tá? Então, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio. Aqui onde está o meu marcador, eu pulo o primeiro ponto alto, tá? Venho no próximo e faço ponto sobre ponto no intervalo das correntinhas. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, ponto sobre ponto, no intervalo das correntes, eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto, e no intervalo, 2 pontos altos. 2 correntinhas, e agora eu vou finalizar na terceira correntinha que subimos aqui, ó, com um baixíssimo. Ó, percebam que ficamos então com 1, 2, 3, 4, 5 hélices, certo? Então, contem aí o de vocês, vê se os dois lados estão com a mesma quantidade de hélices, tá? Eu tenho 5 desse lado e 5 desse outro lado também, ok? Vou continuar com a cor cru, tá? Ó, agora vamos iniciar a próxima carreira. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo nesse próximo ponto alto. Então, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, laço, vou trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhei aqui ponto sobre ponto. Agora, nesse intervalo das correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas. E, novamente, aqui eu tenho mais uma hélice, então, eu vou pular o primeiro ponto alto, venho no segundo e vou trabalhar ponto sobre ponto. Dessa forma. Laço, e nesse intervalo, eu vou repetir 2 pontos altos. Olha só. Então, percebam que na carreira anterior, ficamos com 4 pontos altos aqui no início da hélice, e nessa próxima carreira, ficamos com 5, certo? Aqui já começamos a parte lateral, então, eu vou apenas repetir 2 correntinhas e vou trabalhar nos meus bloquinhos. Ó, então, em cada intervalo, eu vou repetir os meus bloquinhos por toda essa lateral. Então, podem fazer aí o de vocês. Chegando aqui, próximo da curva novamente, eu venho para explicar mais uma vez a parte das hélices. Trabalhei, então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Sempre vai ser 8 bloquinhos, tá? Aqui agora já começou a parte das nossas hélices. Então, ó, aqui novamente, eu faço 2 correntinhas e, ó, percebam que já temos a nossa hélice aqui. Eu vou pular o primeiro ponto alto, venho no segundo e trabalho ponto sobre ponto. Laço meu fio e nesse intervalo das correntes, eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, no próximo, vou trabalhar ponto sobre ponto. E dentro aqui do intervalo, eu vou repetir 2 pontos altos, tá?
Então, aqui nas nossas hélices vai ser sempre dessa forma. Sempre pulando o primeiro ponto e fazendo 2 pontos no intervalo das correntes, tá? Vão ser assim por todas as carreiras, tá? Até completar 9 carreiras, vão ser dessa mesma forma, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, tá? E, ó, eu acredito que já tenha dado para vocês entenderem, tá? As nossas contagens aqui deu certinha. Tem que ficar 8 bloquinhos de um lado, 8 bloquinhos do outro, tá? 5 hélices de um lado e 5 hélices do outro lado, tá bom? As próximas carreiras vão ser apenas repetições, tá? Então, eu vou adiantar o meu trabalho aqui, tá? Vou completar até ficar com 9 carreiras de hélices, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, na onde está o nosso marcador, já conta como a primeira. Então, temos aqui 1, 2, 3 carreiras aqui das hélices. Eu vou completar mais 6 carreiras e daí eu volto para explicar a carreira de ponto puff e o bico de acabamento. Conforme eu for trabalhando, eu vou trocando de cor, tá? E depois eu venho mostrar para vocês as cores que eu escolhi para fazer essa peça. Qualquer dúvida, podem voltar um pouquinho a videoaula, mas as próximas carreiras vão ser iguais a essas carreiras que eu acabei de ensinar para vocês. Meus amores, completei aqui todas as minhas 9 carreiras da hélice, tá? E fui trocando de cor. Então, eu usei aqui o rosa bebê, fiz 3 carreiras no rosa bebê, 3 carreiras no verde água, tá bom? Agora, eu vou utilizar a cor verde jade para dar início à carreira fechada e logo em seguida na carreira de ponto puff, tá? Vou aproximar a câmera aqui para explicar certinho para vocês como que vai ser feito a carreira de ponto fechado. Já emendei o meu fio aqui, aonde eu havia finalizado, ó, o meu ponto baixíssimo. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. Já vou aproveitar para ir trabalhando nesses 2 fiozinhos para facilitar o arremate. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou trabalhar ponto sobre ponto. Vou trabalhar ponto sobre ponto aqui na hélice. Essa carreira, gente, ela não tem segredo, tá? Vai ser apenas ponto sobre ponto, mas eu voltei para explicar para vocês, porque eu sei que algumas pessoas podem ficar com dúvidas, tá? Ó, trabalhei ponto sobre ponto por cima da minha hélice. Agora, temos 2 correntinhas de separação. Aqui, vamos trabalhar 2 pontos altos também, tá? Aqui, como não vamos fazer a continuação da hélice, a gente vai trabalhar no primeiro ponto, tá? Essa carreira é ponto sobre ponto, então, a gente não vai pular espaço e não vai fazer correntinhas, tá? Vai ser apenas ponto sobre ponto. Tanto na parte lateral quanto na parte oval, vai ser da mesma forma, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto. Olha só, tô chegando aqui próximo dos meus bloquinhos. Ó, trabalhei, então, ponto sobre ponto aqui em cima dessas 2 hélices, ok? Agora, começa a parte dos nossos bloquinhos. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Então, no intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Venho em cima aqui do meu bloquinho e vou trabalhar ponto sobre ponto.
no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. E vai ser assim por toda a volta, tá? Então, vai ser ponto sobre ponto. Aqui em cada hélice, vamos trabalhar em todos os pontos altos da hélice, tá? No intervalo, aqui, ó, vamos trabalhar 2 pontos altos, tá? Então, vai ser uma carreira toda de pontos altos fechados, tá? Sem pular e sem fazer nenhuma correntinha de espaço. Então, podem fazer a carreira fechada de vocês e eu volto para darmos início à carreira de ponto puff. Finalizei toda a minha carreira de pontos altos fechados, tá? Já arrematei o meu fio. E agora eu vou trabalhar com um fio que é multicolor, tá? Escolhi aqui um multicolor de rosa para fazer a carreira de ponto puff. Então, antes de tudo, para iniciarmos o nosso ponto puff, eu vou dar 2 laçadas na minha agulha. Ó, novamente aqui para vocês. Não fiz a argolinha de início, tá? Eu vou apenas, ó, 1, 2, 3 vezes, tá? Para ser mais exata. Vou entrar, ó, em qualquer ponto, tá? Não tem uma regra onde vamos começar. Então, eu vou entrar aqui, vou segurar esse fio, porque como não fizemos a argolinha de início, para que ele não solte. Então, eu vou entrar no meu ponto alto e vou tirar 2, tirar 2 e tirar 2, dessa forma. Vou puxar um pouquinho esse fio para que feche melhor os pontos, tá? Eu prefiro fazer desta forma, gente, porque eu acho que o acabamento fica melhor, tá bom? Vou laçar o meu fio, vou entrar aqui, ó, no pezinho do meu ponto. E vou fazer uma argolinha. E vou segurar na minha agulha. Vou laçar novamente, entrar no mesmo ponto e puxar o meu fio segurando na agulha. Mais uma vez, laço o meu fio, entro aqui e puxo novamente. Então, aqui eu já fiquei com o meu primeiro, com as minhas primeiras argolinhas do ponto puff. Vou pular um ponto aqui da base, venho no próximo, entro com a minha agulha, puxo o fio lá de trás, ó, dessa forma, e eu venho tirando todos os fios e seguro com aquela primeira argolinha do início. Agora, eu venho e finalizo essas 2 argolinhas. Faço 2 correntinhas, laço meu fio e venho aqui, ó, nesse intervalo entre um ponto e outro, eu venho e faço. Segura, puxo o meu fio, laço novamente, entro aqui e puxo o meu fio. Laço, entro e puxo. Ficando, então, com 3 voltas aqui com o meu fio, tá? Se vocês gostam de um ponto puff mais gordinho, pode fazer 4 laçadas ou até 5. Eu prefiro fazer com 3, porque eu acho que fica mais fácil de segurar aqui na agulha, tá? Então, agora eu pulo um ponto de base, venho no próximo, entro, puxo o meu fio. Venho novamente e tiro todos de uma vez até passar todas aquelas argolinhas. Fiquei, então, com 2 na agulha. Venho e finalizo essas 2 argolinhas, ficando dessa forma. 2 correntinhas, laço e vou repetir a mesma coisa. Então, eu entro aqui, laço meu fio, entro, tiro uma argolinha, laço, entro, tiro 2, laço, entro e fiquei, então, com 3. Pulo um ponto de base, no próximo, entro, tiro todas essas argolinhas e depois finalizo as 2 que ficaram, dessa forma. 2 correntinhas. E assim, eu vou trabalhar por toda a minha volta, tá? Tanto na parte lateral do tapete, quanto na parte oval vai ser igual, tá? Sempre pulando um pontinho da base, ó. Então, mais uma vez aqui com vocês, ó. Opa. 3 voltinhas, pulo um, no próximo entro, tiro essas argolinhas e finalizo as 2 que sobraram.
Então, vai ser assim por toda a carreira, tá? Qualquer dúvidas, voltem um pouquinho a videoaula para vocês compreenderem certinho essa carreira de ponto puff, tá? Então, vai ser dessa forma por toda a volta. Chegando aqui, próximo do final, eu venho para finalizarmos essa carreira. Voltei aqui para finalizar junto com vocês, tá? Eu ainda tenho espaço, então eu consigo fazer mais um ponto puff. Ó, vou continuar trabalhando aqui. Vou fazer... Ó, vou pular um, vou vir nesse próximo e vou fazer mais um ponto puff. Percebam que eu tenho apenas um ponto alto sozinho aqui. Então, eu consigo fazer mais um ponto puff e a conta vai dar bem certinho, tá? Então, ó, eu faço duas correntinhas e vou trabalhar o meu último ponto puff aqui, ó. Percebam que o meu pontinho começou aqui, então, esse próximo eu vou pular e vou vir aqui, ó, no pezinho desse primeiro ponto puff aqui, ó. Entro, puxo o meu fio. Agora, eu vou passar todos de uma vez aqui e vou finalizar essas duas correntinhas. Será que vocês conseguiram entender? Faço duas correntinhas de separação, entro aqui, ó, nessas argolinhas e faço um ponto... Opa! Faço um ponto baixo. Alongo o meu fio e já posso cortar. Ó, então, ficamos dessa forma a nossa carreira de ponto puff. Agora, eu vou voltar com a cor verde jade, tá? Mas vocês podem fazer aí com a cor que vocês quiserem. Vou prender o meu fio aqui, vou dar um nozinho. E já vou trabalhar aqui. Nessa carreira, vamos trabalhar 2 pontos altos em cada buraquinho, tá? Então, olha só, ó, vou entrar aqui e vou fazer o meu pontinho. Subo 2 correntinhas, laço, e aqui no mesmo intervalo, eu vou fazer mais um ponto alto, ficando, então, com 2. Puxo esses fiozinhos aqui para trabalhar sobre eles, tá? E fiquei, então, com 2 pontos altos. Laço meu fio e já venho pro próximo intervalo, tá? Aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos também. Dessa forma. Laço meu fio, no próximo intervalo, 2 pontos altos. E essa carreira vai ser apenas isso, tá, gente? Por toda a volta. Tanto na lateral quanto na parte oval, vai ser 2 pontos altos em cada argolinha, tá? Ó, dessa forma aqui. Então, eu vou trabalhando 2 pontos altos em cada espacinho desse, tá? Por toda a carreira. Podem fazer aí o de vocês, que eu volto para darmos início ao bico de acabamento. Fiz aqui os meus últimos 2 pontos altos e agora eu vou prender na terceira correntinha com um baixíssimo. E eu já finalizo a minha carreira. Agora, vamos dar início ao bico de acabamento, né? Vou subir aqui 3 correntinhas, laçar o meu fio e vou fazer uma sequência de 7 pontos altos aqui. Então, eu já tenho as 3 correntinhas que dá a altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 6 pontos altos aqui, tá? Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. 4, 5, 6, 7 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou pular apenas um ponto aqui da base, no próximo eu venho e vou repetir novamente a sequência de 7 pontos altos, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dessa forma. Faço 2 correntinhas,
pulo apenas um ponto aqui da minha base. No próximo, eu vou repetir novamente 7 pontos altos, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas, pulo um de base, no próximo eu vou repetir novamente. Então, essa carreira vai ser dessa forma, tá? 7 pontos altos, 2 correntinhas e pulo apenas um ponto aqui da minha base, tá? Vai ser assim por toda a volta. Voltei aqui com vocês para finalizarmos a nossa carreira aqui dos bloquinhos de 7 pontos. Eu vi que vai ser preciso fazer uma pequena modificação, né? Uma pequena adaptação para dar certinho a contagem de pontos, tá? Então, aqui, por 4 vezes, a gente vai pular 2 pontinhos de base, tá? Ó, aqui estávamos pulando apenas um ponto alto, certo? Porém, aqui nesse finalzinho, vamos pular 2 pontinhos da base, tá? Ó, 1, 2 e começar novamente os nossos bloquinhos, tá? Fiz o meu bloquinho, 2 correntinhas e vou pular 2 pontos aqui da base apenas nesse final, tá, gente? Só para fazer uma adaptação na contagem aqui dos pontos. Então, vou repetir novamente 7 pontos altos. Ó. 4, 5, 6, 7. 3, 7. 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos aqui, no próximo eu faço os meus 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7. Percebam que sobrou 2 pontos altos aqui. Então, eu faço 2 correntinhas, vou pular esses 2 pontos e fechar com um baixíssimo na terceira correntinha, tá? Não se preocupe se o tapete de vocês começar a querer virar um chapéuzinho, tá? Fica assim mesmo por conta dessa adaptação, tá? Mas nas próximas carreiras vai ficar bem retinho, tá? Podem ficar tranquilos. Aqui, vamos caminhar com um ponto baixíssimo nesse próximo ponto alto, ó. Então, eu caminho com um baixíssimo, vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar 5 pontos altos. Já temos aqui as 3 correntinhas, então, 2, 3, 4, 5. Deixo esse ponto aqui sem trabalhar. Então, a gente não vai trabalhar no primeiro e nem no último ponto, tá? Vou trabalhar 2 correntinhas. Aqui, nesse intervalinho, eu faço um ponto alto sozinho. 2 correntinhas. Pulo esse primeiro ponto aqui do início, venho para o próximo e faço 5 pontos altos. 3, 4, 5. 2 correntinhas. Aqui nesse intervalo, eu faço um ponto alto. Ó, então, estamos ficando assim nessa carreira. 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntinhas, um ponto alto sozinho, 2 correntinhas e vai começar a mesma repetição, tá? Vai ser, então, dessa forma aqui por toda a volta, tá? Ó, 5 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto sozinho, 2 correntinhas, 5 pontos altos, e assim até chegar no final.
Prendi aqui com um ponto baixíssimo para finalizar minha carreira. E agora, vamos dar início à penúltima carreira aqui do nosso tapete. Vou caminhar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E vou trabalhar ponto sobre ponto por 3 vezes, né? Até totalizar 3 pontos, dessa forma. Então, as 3 correntinhas já da altura de um ponto alto, eu fiz mais 2 pontos. Vou trabalhar 2 correntinhas. Eu vou pular esse último ponto alto aqui, ou seja, vamos pular o primeiro e o último ponto, tá? Eu laço e eu vou vir nesse ponto alto sozinho e vou fazer 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3 pontos. Faço 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto, no próximo eu venho e vou trabalhar ponto sobre ponto por 3 vezes. Dessa forma. Faço 2 correntinhas. Agora, nesse ponto alto sozinho, eu faço 3 pontos altos. E 3. Dessa forma. 2 correntinhas, laço e vou trabalhar novamente 3 pontos altos aqui. 2 correntinhas e no ponto alto sozinho eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando então com essa carreira dessa forma. Façam aí por toda a volta de vocês e eu venho para iniciarmos a última carreira, que vai ser a carreira de picô e também a carreira que vai dar o acabamento e o assentamento que o nosso tapete precisa. Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no próximo. Vou subir uma correntinha e no mesmo lugar eu vou repetir um ponto alto. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar nesses 3 pontinhos aqui, fazendo os meus bicos de acabamento. Então, eu vou fazer... Perdão, gente, vou fazer uma correntinha de espaço, tá? Vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, venho aqui no pezinho do meu ponto e faço um picô. Dessa forma. Laço novamente, venho no mesmo lugar e vou repetir um ponto alto, 3 correntinhas, venho no pezinho do meu ponto e faço um picô. Laço meu fio, venho novamente no ponto alto aqui e vou repetir um ponto alto, 3 correntinhas, venho no pezinho do meu ponto e faço o meu picô. Laço novamente, venho no mesmo lugar e faço novamente um ponto alto, 3 correntinhas e faço o meu picô. Laço, venho pro próximo ponto alto aqui e vou repetir. Venho aqui novamente, laço e faço um ponto alto e já tenho o meu bico finalizado. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e 5 picôzinho, tá? Faço uma correntinha de separação, venho aqui, ó, nos 3 pontos altos e faço um ponto baixo. Dessa forma, uma correntinha de separação, já venho pro próximo e vou repetir novamente o meu biquinho de acabamento. Um ponto alto, 3 correntinhas, faço o meu picô. Laço no mesmo lugar, um ponto alto, 3 correntinhas,
faço o meu picô. Novamente, mais uma vez, agora no ponto alto do meio. Faço um ponto, subo 3 correntinhas. Venho e faço o meu picô. Laço no mesmo lugar, eu faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, venho e faço o meu picô. Agora, no último ponto, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, venho, faço o meu picô, e agora eu venho e finalizo com um ponto alto. Então, eu fiquei novamente com 6 pontos altos aqui e 5 picôzinho. Faço uma correntinha de separação, venho e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, e aqui eu já vou iniciar novamente o meu bico de acabamento, tá? Então, essa última carreirinha vai ser dessa forma e vai deixar o nosso tapete totalmente retinho, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês. Então, meus amores, esse é o resultado final da nossa peça, tá? Tenho algumas dicas para passar para vocês, caso vocês queiram fazer outras peças desse modelo aqui, tá bom? Como eu ensinei para vocês no início a base aqui, vocês podem trabalhar com o multicolor também, tá? Fazendo a base de florzinha. Esse modelo, ele é fácil de adaptar, tá? E vai depender muito da atenção de ponto de cada pessoa, tá? Então, se vocês quiserem fazer a tampa do vaso, vocês vão fazer apenas 4 florzinhas aqui no início, tá? Lembra que a gente iniciou com 7? Se vocês quiserem fazer a tampa do vaso, façam apenas 4 florzinhas ou 5, tá? Vai depender se o seu ponto for muito apertado. Aqui no final, eu fiz uma correntinha de espaço. Se você vê que o seu ponto não necessita de correntinha, pode fazer sem correntinha também, tá? Aqui, aonde eu trabalhei 2 correntinhas de separação, vocês podem fazer apenas uma correntinha também, tá? Como eu falei, depende muito da tensão de ponto. Então, esse é o nosso resultado final, tá bom? Tampa do vaso, a partir de 4 florzinhas. Quer fazer uma passadeira? Aconselho fazer entre 15 para mais florzinhas no início, tá? 15 florzinhas ou mais, para ficar um tamanho legal de passadeira, ok? Esse tapete ficou medindo 70 por 50 centímetros, tá? Pesando aproximadamente 350 gramas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Já deixem aí nos comentários e quando reproduzirem, me marque lá no Instagram para mim conferir todas as produções de vocês e as combinações de cores, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo!